amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês algumas questões de álgebra do Coltec. Amiguinhos, a álgebra do Coltec ela é mais sofisticada, se é que você me entende. Então vou te preparar para isso aqui, que eu acho que é uma parte mais conteudista da prova. O Coltec gosta muito de questões de regras de três, de porcentagem, de interpretação de texto, né? E menos conteudistas também. Não significa que elas sejam mais fáceis, tá? É um raciocínio lógico mais aguçado. Mas a parte algébrica do Coltec, eu acho ela mais elegante, entendeu? Ela é um pouquinho mais sofisticada do que das outras provas em geral. Então, por isso, eu vou te preparar aqui, né? Já pensando nisso, que é um pouquinho mais conteudista para você ver desenvolvimento de produtos notáveis, casos de fatoração e etc. Vou lembrar você também, é claro, que amanhã a gente tem a revisão dos desesperados para a prova do Coltec. Americano, pelo amor de Deus, bora! Eu tô igual Noé na arca, gente, chamando o povo, bora, gente, bora, que o trem tá acontecendo, bora, né? E vocês estão aí pensando ainda na morte da Bezerra, não é, amiguinhos? Lembre-se do sucesso, assim, unânime, acertamos todos os assuntos de todas as questões de matemática da prova do Cefet-MG. Se Deus quiser, a do Coltec também vai vir para zipar esse ano de 2024/2025 para vocês terem as suas aprovações aí, ó. É a minha maior conquista, é a sua aprovação, tanto no pessoal quanto no profissional. Entendido, amiguinhos? Então, let's bora, faz logo esse pix aí, meu irmão, e me manda pra gente poder arrasar. Eu já mandei, lógico, material no grupo dos meninos, né, da revisão dos desesperados, para eles já irem se preparando. Então, assim, você tá perdendo tempo já, entendeu? Porque eu entrego as coisas, eu entrego, entendeu? Eu não entrego só na quinta, não, eu já entreguei lá. Se você já estivesse participando, você já poderia ter tido acesso a esse material para ir se preparando melhor para quinta-feira. Lembrando que na quinta-feira eu vou estudar o dia todo. A partir das 9 horas da manhã, já vou mandando exercício, mandando questões, conversando com os alunos, preparando o psicológico deles. E à noite, às 19, é a aula, tá bom? Converse com seus pais, mostra esse vídeo para ele, fala, pai, deixa eu faltar de aula, porque eu vou estudar com a Jess para alcançar, né, se Deus quiser, a sua vaga no Coltec. Beleza? Então, let's bora para esse vídeo? Bem, uma questãozinha clássica do Coltec, que eu costumo chamar de xizinho no expoente, né? Porque o Coltec gosta de cobrar propriedade de potência. Então, aqui ele aplica todas as propriedades e ainda de quebra assusta crianças inocentes, né? Então, aqui ele fala o seguinte, que 3 elevado a x é igual a 4. E dá uma expressão com um monte de coisa com relação a 3 elevado a x, né? E pede para a gente o resultado. Então, o que nós temos que fazer aqui? Lembrar que quando eu tenho soma no expoente, observa uma coisa, se eu tenho uma soma no expoente, é porque eu tinha uma multiplicação de potências de mesma base. Então, esse 3 elevado a x mais 1, ele é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, ok? Só que eu não vou escrever o 1 na potência, que é brega, né? Mas você sabe que ele existe aqui, ok? Mais 6 vezes 3, que multiplica 3 elevado a x menos 2. Quando eu tenho uma subtração, então, se na soma eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, na subtração eu vou ter o quê, amiguinhos? Eu vou ter uma divisão de potência de mesma base. Então, é 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 2. Ok? Agora aqui, ó, na parte de baixo, no denominador, se eu tenho uma multiplicação no expoente, é porque eu tinha uma potência de potência. Então, 3 elevado a 2x, eu posso escrever 3 elevado a 2 elevado a x, ou eu posso trocar a posição do x com 2, porque na multiplicação a ordem não altera. Então, pode ser muito bem 3 elevado a x vezes elevado a 2. Poderia ser também 3 elevado a x vezes 3 elevado a x, porque a soma dos expoentes aqui vai dar 2x também. Então, tanto faz, né? Tudo dá a mesma, a matemática é uma ciência exata. Todos os caminhos corretos te levam ao mesmo lugar. Vou deixar assim só porque eu quero, tá? Aí aqui, ó, tá vendo que quem é o negativo é o x? Então, isso aqui é uma divisão de potência de mesma base, mas era melhor ele ter escrito assim, ó, 2 na frente menos x, que você enxergaria melhor, que é 3 ao quadrado, certo? Dividido por 3 elevado a x. Pronto. Agora, nós vamos substituir o que tiver que substituir, né? Então, observa aqui, ó, onde tem 3 elevado a x, eu vou substituir por 4, não é? Então, aqui eu tenho 4 vezes 3, aqui de novo 4 no numerador, aqui no denominador, 3 ao quadrado, vou colocar 9. Muito cuidado, ok? Aqui, 3 elevado a x é 4, 3 elevado a x também vai ser 4, ok? 3 elevado a x aqui neste denominador,
E aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Agora a gente vai fazer as devidas simplificações com muita calma nessa hora, não é? Aqui, ó, 3 vezes 4, 12, ok? Eu vou simplificar esse 9 com esse 6. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2, correto? Simplifiquei por 3 aqui e aqui. Vou multiplicar, vai ficar 8 terços. Ok? Embaixo, 16, correto? Simplificando aqui, fica 2. E 2 vezes 9, 18. Ok? Sinalzinho de menos, porque ele era menos. Então, embaixo aqui, eu vou ter menos 2. Observa uma coisa. Esse menos, eu vou jogar ele aqui para frente, ó. Ok? Beleza? E aí eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 36. 1 vezes 8, 8. 3 vezes 1, 3. Somando aqui, vai dar 44 terços. Eu vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Ok? Então, vai ficar menos 44. Aliás, vou dividir aqui primeiro, né? Aqui, ó. Vai dar 22, correto? 44 por 2, 22. Vai ficar menos 22 terços. Beleza? Então, a respostinha aqui da letra B. Bem, essa questão aqui, eu acho ela uma questão interessante, porque a prova do Coltec, ao contrário da do Cefet, pelo menos pelo que eu pude observar, tá? Ela está tentando voltar àquele molde um pouco mais conteudista do passado, né? Aquela época hegemônica dos colégios técnicos, que era realmente muito difícil as provas. Então, assim, eu acho que o Coltec ainda tenta manter a tradição, entendeu? Até mesmo como uma forma de peneiramento de alunos, claro, né? Haja visto, você tem que pensar o seguinte, cursos técnicos, eles têm muita matemática, então a prova de seleção da escola, ela deve reforçar ali um pouquinho na matemática para que o aluno consiga desenvolver bem lá dentro. É um processo de seleção natural de alunos, tá? Então, eu acho que o Coltec, ele vem nessa vibe um pouco de algumas questões de álgebra sofisticada. É uma das minhas chutes e apostas para esse ano. Vai ter algo algébrico sofisticado, ok? Então, por exemplo, essa questão aqui, ele fala o seguinte, ó, que o m, ele é igual a ao quadrado, desculpa, a mais b ao quadrado, o n é igual a b, te dá esse produto e fala que isso é igual a p menos 2b ao quadrado. E ele pede, então, a gente, o p em função apenas das letras m e n, sem ser das letras a e b, ok? Então, vou pegar aqui, ó, essa parte, essa última equação do sistema, e vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 2b2, né, para o lado de lá, somando, correto? Agora eu vou desenvolver esse produto notável aqui, ó, que é a soma pela diferença de dois termos, né? Então vai ficar assim, a ao quadrado menos b ao quadrado, mais 2b ao quadrado. Quando eu fizer essa continha aqui, né, essa soma, 2 menos 1 vai ficar mais 1. Então, o P, ele é A ao quadrado mais B ao quadrado. Correto? Beleza, eu vou deixar isso aqui armazenado em uma tigela. Agora, eu vou mexer nesse M aqui, ó. O M vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, desenvolvimento apenas do, digamos assim, do trinômio quadrado perfeito aqui, que é o quadrado da soma de dois termos. Né? Aí, observa uma coisa, que o N, ele é igual a vezes B. Então, aqui, como eu tenho 2AB, eu tenho 2N. Ok? Então, M é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2N. Ok? Só que observa uma coisa aqui comigo. O que é A ao quadrado mais B ao quadrado? Não é P? Então, na linha de baixo, eu posso simplesmente, ok, substituir esse A2B2 por P. Correto? Então, aí é só uma manipulação algébrica. Ok? E aí ele quer o P em função de MN, ou seja, ele quer o P isolado. Então, eu vou mandar esse 2N para o outro lado, ou seja, P é igual a M menos 2N, respostinha aqui da letra B, ok? Bem, ele pode dar também uma questão dessa, que inclusive caiu na prova do Cefet-MG, né? De simplificação algébrica. No Cefet foi um pouquinho diferente, presta atenção, qual que é a diferença dessas duas questões? Olha só, a questão do Cefet, ele sugeriu os valores de x e y ali, correto? Quer dizer, não dava para fazer testando alternativa nesse sentido, porque ele te deu os valores de x e y. Então, quando ele faz isso, ele obriga o aluno a ter que fatorar primeiro. Então, ele faz com que você não possa usar treta, ok? Então, nesse caso, não dá para usar treta, porque ele exigiu os valores de x e de y, e ele não te deu uma expressão aqui simplificada. Nesse caso aqui, você pode sim e deve ser malandro, não é, para fazer a questão no tempo da prova. Então, observa uma coisa aqui. Tá vendo que se eu zerar o x,
o meu denominador não corre perigo, porque qual que é a regra para você escolher valores? O seu denominador não pode zerar, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher x igual a 0. E y, eu posso escolher o menor valor possível, ou 1, ou 2, enfim. Só que antes de escolher, eu vou dar uma olhada aqui. Por exemplo, se for 1, aqui vai dar 3 sobre 1, 3. Aqui o valor não depende do y, então vai dar 6 de qualquer jeito. Aqui também, 4. E aqui vai dar 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Então, observa uma coisa, né? Aqui, ó, eu vou ficar em dúvida entre essa e essa. Então, vamos escolher 2 para não dar problema logo de cara. Tá bom? Vamos ver aqui agora com 2 como é que vai ficar. 2 mais 2, 4, por 2, 2. Aqui não depende do valor de y, né? Então vai dar 6. Aqui também não, vai dar 4. E aqui vai dar 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então, esse é o lance para você poder escolher um valor adequado para jogar aqui na tentativa. Você não escolhe um valor que te gera ambiguidade, porque aí você não sabe qual alternativa escolher, né? Então, eu vou resolver isso aqui de dois jeitos, claro. Eu vou resolver modo treta e vou resolver também fazendo a coisa fatorada, né? Então, olha só, se eu escolhi x igual a 0, esses termos aqui vão zerar. Lembra que o y é 2, então isso aqui vai dar 4, que é 2 ao quadrado. 4 vezes 2, 8, mais 4. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4, mais 4, beleza? Então, isso aqui, ó, 4 mais 8, 12. 12 mais 4, 16. Dividido por 4 mais 4, que é 8, vai dar 2, correto? Então, portanto, a resposta aqui é a letra A, porque deu 2 quando eu jogo os mesmos valores. Então, agora eu vou resolver a questão da maneira clássica. Eu tive que regravar, porque o meu microfone parou de funcionar. Enfim, aqui, o que nós vamos observar? Primeiro, dá uma olhada no denominador, porque ele tem menos termos. É uma dica que eu te dou para você poder fazer a simplificação, já mirando no que vai cortar com embaixo. Entendeu? Porque ele tem menos termos. Então, observa, ó, dá pra gente pôr y em evidência, porque ele aparece nas 3 parcelas. Então, vai ficar assim, ó, y que multiplica y, né? Se eu dividir y quadrado por y, vai dar y. 2y por y vai ficar o 2. E xy vai ficar o x. Beleza? Porque aí a gente vai ter um norteamento daquilo que dá pra fazer em cima. Em cima, é de praxe eles colocarem as coisas de fora da ordem convencional. Tá vendo isso aqui? Isso é um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente vai fatorar o trinômio quadrado perfeito, vai ser y mais 2, né? Que a gente tira raiz de y quadrado e raiz de 4. 2. E eleva isso ao quadrado. Por quê? O quadrado do primeiro vai dar esse termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar este termo, mais o quadrado do segundo que vai dar esse termo. Por uma questão de conveniência, ao invés de escrever y mais 2 ao quadrado, eu vou escrever y mais 2 que multiplica ele mesmo, ok? Certo? Então vai ficar isso vezes isso. Mais... essa parte aqui, ó, esse cara e esse, dá pra gente pôr x em evidência, vai ficar mais x, que multiplica 2 mais y, certo? Ou y mais 2, tá vendo aqui, ó, aqui o y e aqui o 2. Porque aí a gente consegue perceber no numerador, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, repetir o denominador, certo? Só pra não ficar errado. A gente consegue observar que dá pra gente colocar novamente o y mais 2 em evidência, porque ele aparece nas 2 parcelas. É por agrupamento, né? Eu chamo isso aqui de fator comum em 2 passadas, porque você faz uma passada e depois você tem que fazer de novo, tá? Então, observe uma coisa. A gente tem uma parcela e outra parcela. Parcelas são separadas por sinais de soma ou subtração, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar essa coisa e colocar ela em evidência. Na primeira parcela, vai sobrar outro dela mesmo, que é esse y mais 2 aqui, certo? Quando eu divido isso por isso, corta um e fica o outro. Beleza? E nessa daqui vai ficar o x, porque esse aqui já foi lá pra frente na evidência. Ok? E aí, ó, vai cortar exatamente isso que tá dentro do parêntese aqui do lado direito, né? Embaixo. Ok? Então, olha só. Aqui, corta com esse aqui. Então, vai ficar como resposta y mais 2 dividido por y, que é exatamente aquilo que a gente já tinha achado antes. Outro tipo de questão muito clássica de provas em geral é essas que tem 1, 2 e 3. Por quê? Porque nela, numa única questão, você consegue cobrar, por exemplo, aqui, ó, propriedades de expoente, propriedades de radical, propriedade de expressões algébricas, ok? Poderia dar até outros assuntos aqui na mesma questão. Então, ela é uma questão mais multidisciplinar. A prova aproveita, né, para cobrar muito numa única questão. Mas ela tem uma coisa muito positiva a nosso favor, que é o quê? Se você souber, tiver certeza de uma, você consegue eliminar algumas alternativas, tá? Então, isso é muito bom.
Eu amo esse tipo de questão porque eu sei que se o aluno for esperto, ele vai conseguir se safar, ok? Mesmo que ele não tenha tanta certeza de tudo. Então, olha só, aqui é um erro clássico. Tá vendo que só a letra x está elevada a menos 1? Se fosse isto aqui, isso aqui seria correto. Porque a gente inverteria a base, colocaria o 1 para cima e o 3x para baixo. Mas aqui não tem parênteses, então quer dizer que é só a letra x que está elevada a menos 1. Então, isso aqui é 3, o 3 continua em cima. E o x que vai para baixo. Porque eu vou inverter só a base do x aqui, ó. Tá vendo? Então, 1 vem para cima e o x vai para baixo. Então, a número 1, ela é incorreta. Como ele pede a correta? E aqui, ó, as 3 são verdadeiras, não pode, porque a 1 é falsa. A 1 não pode estar na resposta. E nem aqui, apenas com ela você conseguiria fazer a questão. Se você tivesse certeza, claro, tá? Agora, então, a 2 e a 3, elas têm que ser verdadeiras. Vamos pegar a 2 aqui. Deixa só eu deixar aqui. Ó, vamos lá. O que que eu faço aqui? Eu vou lembrar que radical é expoente fracionário. Então, fica assim, ó, x que multiplica 1/3 de x elevado a 1/3. Porque o 1 que está aqui vai para cima e o 3 que está aqui vem para baixo. Isso é igual a x elevado a 4/3? Sim, né? Porque aqui eu tenho que somar os expoentes. 1 mais 1/3, multiplica cruzado. Fica 3 mais 1, 4. E o 3 vezes 1 aqui embaixo. Então, vai ficar x elevado a 4/3 é igual a x elevado a 4/3. Então, essa é verdadeira, correto? E, por último, a letra C, que é essa aqui, que tem que ser verdadeira também, tá? Vamos ver aqui. Beleza. Aqui, se você abrir o parêntese, deixa eu raciocinar. Primeiro que eu poderia cortar esse x ao quadrado aqui, porque ele já falou que x é diferente de 0, tá? Então, ele já deu essa condição, então a gente pode simplesmente... Mentira! Ó, Jesus amado! Não pode, voltar, filhos amiguinhos. Poderia se tivesse assim, tá? Como aqui tá fora, não pode. Foi até bom ter errado isso pra você ver que o golpe de vista existe, tá? Ele colocou só nessa parte, então não pode. Mentira, é mentira de Didinha. Vamos fazer aqui, x² menos 1, porque isso aqui é a diferença de quadrados, né? Sobre x². Aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou multiplicar todos os termos por x² para sumir com esse denominador, beleza? Então, quando eu multiplicar aqui, ó, vai cortar esse com esse. Quando eu multiplicar aqui, vai ficar x² vezes 1, então do lado de cá, x² menos 1. Aqui eu multipliquei, vai ficar x², certo? E aqui, quando eu multiplicar esse termo por x², ele corta, fica menos 1. Então, dos dois lados da igualdade, ficou a mesma coisa, então é porque é correto. Então, como a gente já sabia aí, a letra C é a correta.